Congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, aqui em Belo Horizonte, logo mais às 14h30 do dia 1º de outubro de 2018. Eu vou falar sobre TDAH em crianças e adolescentes brasileiros, novos dados de impacto, diagnóstico e tratamento. Esses novos dados de diagnóstico, tratamento e impacto do TDAH no Brasil derivam de estudos populacionais que iniciamos no ano de 2009, com uma fase piloto na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, com uma amostra final de 1.906 crianças do ensino público. Ali nós desenvolvemos e aplicamos e desenvolvemos os protocolos a serem aplicados nas fases seguintes. Em 2011 veio então o projeto Atenção Brasil, onde foram entrevistadas mais de 5.000 crianças de todo o Brasil, de 87 cidades, 18 estados, representando as 5 regiões nacionais, crianças de 5 a 18 anos de idade. Em 2013, na segunda onda de estudos populacionais, um estudo na cidade de São Sebastião do Paraíso, com crianças de 5 a 12 anos, uma amostra final de 3.500 crianças, todas as crianças das 20 escolas públicas municipais. E, por último, um estudo mais qualitativo, mas aplicando os mesmos questionários, com algumas inovações, na cidade de Delfinópolis, ao pé ali da Serra da Canastra, e ali com uma amostra final de 339 crianças. Como vocês veem, eu moro em São Paulo, em Ribeirão Preto, mas trabalho muito em Minas Gerais. Em relação aos métodos, pais e professores preencheram questionários, entre eles o SNAP-4, usado no MTA. O professor preencheu um questionário específico sobre desempenho e funcionamento escolar. No estudo piloto, nós usamos o Child Behavior Checklist, o CBCL, para avaliação de saúde mental, e nas fases posteriores, o questionário de habilidade e dificuldades com seu suplemento de impacto, que é um questionário mais apropriado para estudos populacionais e para avaliação de saúde mental na criança. Todos esses questionários são baseados na DSM, inclusive na DSM-5. Adicionalmente, aplicamos escalas que desenvolvemos para avaliação funcional de funções executivas, tanto na versão de pais quanto na versão de professores. A criança entra como player nesse preenchimento dos questionários a partir do estudo de São Sebastião do Paraíso, preenchendo o questionário de avaliação funcional de metacognição e motivação escolar, a versão validada brasileira do questionário de resiliência da Sandra Prince-Embury e também nominação de amizades para o nosso estudo de rede social. O que encontramos? Em 2009, inicialmente uma prevalência do TDAH no Brasil, baseado na DSM-4, de 5,1%, e posteriormente no estudo no Atenção Brasil, aquele estudo maior, 5,3%, e agora na reunião das 3 ondas do estudo, uma prevalência total de 4,5%. A amostra final das 3 ondas foi de 10.912 crianças, dando essa prevalência de 4,5%, sendo TDAH mais prevalente em crianças de 5 a 13 anos do que de 14 a 18, mais prevalente, 3 vezes mais prevalente no sexo masculino, como bem ilustra a literatura, e mais prevalente, ligeiramente mais prevalente em crianças não brancas. A prevalência foi de 5,1%, um risco 20% maior. Aspectos socioeconômicos estão envolvidos no desenvolvimento, na gênese do TDAH, e por aí vocês observem que crianças de classe D e E apresentam um risco 2,3 vezes maior
de TDAH do que crianças de classe A e B, inclusive crianças de classe C, um risco 60% maior do que crianças de classe A e B. Acho que essa é a tabela mais importante dessa primeira parte da minha apresentação, onde a gente vai avaliar crianças, na primeira linha, crianças que haviam recebido um diagnóstico prévio feito por um médico de TDAH. Na segunda linha, crianças efetivamente com TDAH, de acordo com o nosso Gold Standard, que é o DSM-5, e crianças, na última linha, crianças em uso atual de psicoestimulante. Então, observam que 6,6% das crianças haviam recebido já um diagnóstico de TDAH, no entanto, só um quarto delas preenchia efetivamente os critérios da DSM-5 e 13% estavam em uso de psicoestimulante. Crianças que preenchiam os critérios da DSM-5, 4,5%, mas observem que só 37% delas que tinham diagnóstico de TDAH, de acordo com a DSM-5, tinham um diagnóstico médico prévio de TDAH. E apenas 10% delas estavam em uso de psicoestimulante, mostrando claramente que existe subdiagnóstico e subtratamento do TDAH no Brasil. Em relação ao uso de psicoestimulante, encontramos que 1,7% da amostra estava em uso de psicoestimulante. E dessas crianças, metade apenas havia recebido um diagnóstico prévio, um diagnóstico médico prévio, e um quarto delas preenchia efetivamente os critérios da DSM-5. Dessa forma, observa-se que esse diagnóstico médico prévio de TDAH, embora tenha uma alta especificidade, apresenta baixa sensibilidade. E baixa sensibilidade, baixo valor preditivo positivo, por conta do alto número de falsos positivos e falsos negativos. Falsos positivos, crianças que tinham um diagnóstico de TDAH, médico prévio de TDAH, mas não preenchiam critérios da DSM-5 para TDAH. A gente procurou, então, nessa fase, utilizando técnicas estatísticas mais sofisticadas, como regressão logística, identificar que fatores facilitavam a ocorrência desse falso positivo, desse que parecia que tinha TDAH, mas na verdade não tinha. Isso é mais frequente no sexo masculino, em crianças que estudam em escolas particulares do que em escolas públicas, em crianças que vivem em cidades de maior densidade populacional, maior que 100 mil habitantes, crianças de classe A e B, crianças mais ricas, e crianças também com um desempenho escolar abaixo na média ou abaixo do normal, abaixo da média. E muito interessante isso, crianças cujo SNAP era positivo para os pais identificavam sintomas naquela criança, mas os professores não. Então, uma situação muito frequente hoje em dia em que pretende-se dar o diagnóstico de TDAH numa consulta de 15 minutos ou 30 minutos que seja, mas sem que haja preocupação com a questão de pervasividade dos sintomas, ou seja, procurar saber dos professores dessa criança e de outras pessoas que convivem com ela se aqueles sintomas estão presentes em diferentes contextos. Em relação aos falsos negativos, que é a realidade brasileira, o grande número de crianças que efetivamente têm TDAH e nunca foram diagnosticadas. Novamente, as crianças do sexo masculino têm um risco maior, crianças mais novas do que as crianças com mais de 13 anos de idade, crianças que moram em cidades menores, cidades com menos de 100 mil habitantes, crianças cujos pais encontram-se divorciados e crianças de classe mais pobre, seja classe média, classe C
ou seja, classe D e E, naturalmente muito provavelmente por terem menor acesso a serviços especializados, menor acesso a diagnóstico. E, por fim, crianças que apresentam um desempenho escolar abaixo da média. Nossas conclusões, então. O TDAH, a prevalência estimada no Brasil, nesse amplo estudo, talvez o maior estudo populacional nesse sentido já realizado, é de 4,5% nesse estudo. Apenas 37% das crianças com TDAH, de acordo com a DSM-5, tinham um diagnóstico médico prévio e só 7% tinham sido tratadas com o psicoestimulante, indicando então uma situação que é a situação real da grande maioria dos brasileiros de subdiagnóstico e subtratamento. Só um quarto das crianças com um diagnóstico prévio de TDAH preenchia os critérios da DSM-5 para TDAH, indicando que os médicos preferem um diagnóstico heurístico, ou seja, baseado na sua impressão pessoal, muitas vezes baseado num achismo e não baseado em critérios diagnósticos internacionais. Entre os fatores dos falso-positivos, fatores de risco para a criança ter um diagnóstico TDAH e efetivamente não preencher critérios internacionais, foram meninos de escolas particulares, de grandes cidades, de classes sociais mais altas, com desempenho escolar abaixo da média, e quando os sintomas eram reportados pelos professores, mas não confirmados pelos pais e não confirmados pelo professor, indicando aí sim, nessa situação específica desse perfil, uma situação de superdiagnóstico, de excesso de diagnóstico e tratamento. O risco de falso negativo, o exato contrário, foi maior em meninos mais novos, de pequenas cidades, de classes sociais mais baixas, com pais divorciados e com desempenho escolar abaixo da média, indicando aí sim uma situação de subdiagnóstico e subtratamento. Nós concluímos esse estudo, então, verificando a existência de disparidades mesmo sociodemográficas e socioeconômicas no diagnóstico e tratamento do TDAH do Brasil, o que indica uma série de medidas, seja de medidas na graduação médica, nos programas de residência médica e pós-graduação, e mesmo medidas de educação continuada dos médicos que trabalham com essas crianças, que atendem essas crianças, para que haja um esforço maior, uma expertise maior para o diagnóstico e tratamento do TDAH no Brasil. Em relação ao impacto, o impacto foi estudado nessa última onda desse projeto, na cidade de Delfinópolis, uma amostra final de 339 adolescentes. A Research Question principal, ela vem de um antigo ditado popular, aquele de que diga-me com quem andas que te direi quem és. Isso da experiência clínica é comum para todos nós ouvir pais, mães e mesmo professores comentando: olha, meu menino com TDAH, normalmente ele prefere outras crianças que também têm TDAH, que são agitados como ele, e isso a gente que a gente tenha conhecimento, nenhum estudo abordou para ver se isso realmente é verdade ou não. Então a ideia foi exatamente essa, e isso só se tornou possível com o encontro de uma ferramenta moderna da psicologia social, ainda pouco utilizada em medicina, mais utilizada em ciências sociais, que é a análise de rede social, Social Network Analysis. Esses são os objetivos do estudo: estudar o impacto do TDAH no processo de seleção social de melhores amigos, em um grupo de adolescentes de uma escola pública.
Identificar a posição dos estudantes com ou sem TDAH na rede de amizade, para investigar também o impacto das habilidades de funções executivas nas configurações relacionais e seleção de melhores amigos. E, por fim, investigar a ocorrência de homofilia. O que é homofilia? É a tendência dos semelhantes se aproximarem, dos semelhantes se relacionarem, com base no diagnóstico TDAH e no funcionamento executivo. Os questionários já me referi, os que foram aplicados, mas uma parte-chave dentro desse estudo é a nomeação de amizade. Então, foi solicitado a todos os adolescentes que nomeassem seus melhores amigos em ordem decrescente de importância, seus 3 melhores amigos. E aí a gente encontra coisas muito interessantes. Por exemplo, essa criança de número 226, imaginem um adolescente de 7ª série, em que ele nomeia a cama dele como seu primeiro amigo. E, no fundo, talvez ele tenha bastante razão. Em segundo amigo, sua avó Alice. Mais interessante ainda é o Hugo Henrique, aqui o 328, que considera ele mesmo como seu primeiro amigo, seu melhor amigo. Mas existem situações críticas, por exemplo, crianças que não são nomeadas por ninguém, ou crianças mesmo isoladas daquela rede social, que todas as nomeações que ela faz são de crianças, adolescentes, que não fazem parte daquela rede social. Para vocês entenderem melhor, interpretarem melhor os sociogramas que nós vamos mostrar a seguir, são necessários alguns conceitos básicos. O conceito de nodo. Então, nodo é essa bolinha, é um indivíduo dentro da rede social. E aqui no caso a gente pode colocar uma variável qualitativa, categórica. Sem TDAH ele é cinza, com TDAH ele é vermelho. Ou podemos usar uma variável contínua, de acordo, por exemplo, com o funcionamento executivo. Quanto maior o nodo, melhor o funcionamento executivo, ou pior o funcionamento executivo. Quanto maior o nodo, maior a popularidade daquela criança dentro da rede social. Quanto menor o nodo, menor a popularidade. E os vértices são as linhas que unem os nodos. Por exemplo, nessa situação, uma criança de TDAH e sua relação de amizade com uma criança sem TDAH. E 2 crianças sem TDAH e sua relação de amizade. Então, aqui, a espessura do nodo, do vértice, indicando a força relacional. Tá certo? Claramente aqui existe uma força relacional muito maior entre as 2 crianças que não têm TDAH. Tá? Uma com menor, por exemplo, menor funcionamento executivo, outra com um maior funcionamento executivo. Uma outra situação em que a gente utiliza os vértices para dar informações no sociograma é através do direcionamento das setas. Por exemplo, nesse caso, essa criança com TDAH indicou essa outra sem TDAH entre os seus 3 melhores amigos. Ou essas 2 que se indicaram reciprocamente como melhores amigos, com uma seta com em 2 direções, bidirecional. Então vamos ao primeiro sociograma. Vejam aqui, em primeiro lugar, assim, em vermelho as crianças com TDAH e em cinza os adolescentes sem TDAH. Mas preste atenção, quanto maior o tamanho do nodo, maior a popularidade, mais central esse adolescente está dentro da rede social e, portanto, maior acesso ele tem às informações e recursos dessa rede. Por aqui já é fácil observar que crianças com TDAH, aqui em vermelho, são menos populares. Observe que os nodos são de um diâmetro menor e menos frequentemente apresentam relações mais fortes, representadas por esses vértices de maior espessura. Nesse tipo de estudo, existe uma estatística própria e hard, estatística pesada. São usados a técnica de P-estrela e outras técnicas
que nós não vamos entrar no detalhe aqui, mas não existe estatística descritiva, com números, além dessa parte gráfica. Nesse outro sociograma, observem que números verdes são adolescentes do 6º ano e azul do 7º ano. Nós escolhemos o 6º e o 7º ano, que eram as salas, as séries que tinham mais crianças com TDAH. Nesse caso, 7 crianças com TDAH estavam nessas duas séries. Portanto, aqui ficou mais dados para a gente, e melhores dados para a gente analisar. E aqui o tamanho do nodo, quanto maior o nodo, maior a popularidade, quer dizer, mais frequentemente esse adolescente recebeu nomeação de outros como ele sendo um dos melhores amigos. Então, quanto maior o nodo, mais popular, mais central e mais acesso a informações da rede social. Que informações que circulam na rede social? Todo tipo de informação. Seja, olha, hoje nós vamos estudar tal matéria, ou amanhã temos festa, olha só, eu acho que isso vai cair na prova, você tem alguma dúvida, eu posso te ajudar. Então, os adolescentes, os indivíduos mais centrais na rede social, os mais populares, eles têm mais acesso a essas informações que, na grande maioria das vezes, são positivas e fazem diferença tanto em funcionamento social quanto desempenho escolar. E aqui vocês observam também os vértices indicando a direção de nomeação de amizade. De cara vocês percebam que as crianças com TDAH ocupam uma posição mais periférica, mais marginal dentro da série, seja do 6º, seja do 7º ano. Pouco frequentemente, os vermelhinhos indicam os vermelhinhos como melhor amigo. Então, aqui já os primeiros sinais da não existência de homofilia. Né? Nesse caso, só esse adolescente 62 indicou o 71, em outros, os vermelhos, os indivíduos com TDAH estão mais isolados. Tá? E, de uma forma geral, são menos populares, os seus nodos são de menor tamanho, como esse 18 aqui, bem isolado. Esse é um outro sociograma bem interessante porque mostra os componentes fortes, quer dizer, os mini-grupos dentro do grupo maior. Esses componentes fortes, todos eles estão coloridos. Observem que indivíduos com TDAH, aqui, com esse círculo vermelho, não pertencem a nenhum componente forte. Na verdade, são ruas sem saídas, que a gente chama. Ali não circula a informação, enquanto que nos outros grupos, sim. E observem também aqui uma típica, famosa panelinha. Né? São 4 adolescentes, 4 meninas, que se indicam entre si como melhores amigas. Elas são muito populares, olha o tamanho do nodo, e ocupam uma posição central dentro da rede social. E, por fim, um sociograma que indica o funcionamento executivo. Então, função executiva é central dentro do diagnóstico de TDAH e é central, mesmo que não haja TDAH, ela determina, ela provoca um impacto dentro da rede social. Observem que quanto menor, aqui é o contrário, quanto menor o nodo, melhor o funcionamento executivo. Observem, os adolescentes com TDAH, aqui é o contrário, não é? Apresentam um nodo maior, porque tem pior funcionamento executivo. Vejam aquelas meninas populares, não é? Quase não dá para ver o nodo, porque tem ótimo funcionamento executivo. Mas, de uma forma geral, o que a gente observa é que crianças com melhor funcionamento executivo ocupam região central da rede social, onde circulam mais recursos, e as com pior funcionamento executivo, a periferia. Isso foi verdade também, aqui está só o funcionamento executivo total, mas foi verdade também quando analisamos separadamente habilidades de regulação emocional, funções executivas frias,
e função executiva quente e habilidades metacognitivas, são as funções executivas frias. Aqui a estatística bem pesada, que nós não vamos analisar dessa feita por falta de tempo. E para finalizar as conclusões, então esse antigo ditado popular, diga-me com quem andas, que te direi quem és, não é verdade para crianças com TDAH. Crianças com TDAH preferencialmente preferem crianças como seus melhores amigos, crianças sem TDAH. E crianças com baixas funções executivas não preferem crianças com baixas funções executivas, preferem crianças com altas funções executivas. Portanto, o ditado aqui é fake, não diria mito, para não querer transparecer que defendo aqui alguma posição política. Em relação a funções executivas, alto funcionamento executivo, o que a gente vê nesse estudo é que adolescentes com alto funcionamento executivo preferem adolescentes com alto funcionamento executivo. Portanto, aqui a gente pode dizer que é fato. Bom, esses achados são inéditos e a gente considera eles como um novo paradigma no atendimento, no tratamento multimodal de crianças e adolescentes com TDAH. Naturalmente, esses achados precisam ser replicados por outros estudos, não é? Mas a gente já consegue ver a importância deles, porque diante de uma criança ou adolescente com TDAH, nós médicos tendemos muito a pensar naquela criança, naquele adolescente, que medicação usar, quais os possíveis efeitos colaterais, efeitos adversos, orientar a escola de como receber essa criança, fazer adaptações, incluir, orientar terapias complementares, orientar os pais, mas a gente não vê essa dimensão, a dimensão social em que a criança está inserida, a rede social em que ela está inserida, e na grande maioria das vezes, isso é um dos aspectos mais importantes desse indivíduo. De que forma isso poderia, que aplicações práticas? De imediato, duas. A primeira, na elaboração de mapas de sala de aula, colocar alunos com altas funções executivas próximos a alunos com baixas funções executivas ou com TDAH, de forma a facilitar o fluxo de informações. Da mesma forma, na criação de grupos de estudo, não apenas no sorteio ou na preferência individual de cada aluno, mas com base nessas evidências científicas. E, por fim, naturalmente, a compreensão do professor e dos pais dessa condição multidimensional dos seus filhos ou alunos com TDAH, certamente traz um melhor entendimento dessa criança e uma melhor condição para a intervenção e, consequentemente, sucesso na intervenção. Tá? Espero que tenham gostado e um grande abraço.